Bom dia, caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Uma alegria levantar nessa manhã e poder fazer os comentários aqui relacionados àquilo que vocês colocaram acerca do vídeo anterior. Hoje o meu café tá diferente, ó. Tem chocotone, tem café. Como eu gosto de chocotone, eu gosto muito dessa culinária do Natal em geral, panetone, chocotone, tudo que envolve essa festa natalina me alegra muito. E vai chegando o final do ano, a alegria vai aumentando ainda mais, desejo de ver a cidade iluminada, enfeitada. A gente também faz os nossos enfeites aqui no Natal, aquela festa de família, aquele momento reunido, tudo isso é muito bom. E que bom que está chegando. Sem contar que no bairro vizinho aqui da minha casa tem um cheiro de jasmim maravilhoso que me remete a 15 anos atrás e me remete a histórias muito maravilhosas que só me fazem bem. Então eu gosto muito de passar de moto nesse bairro. Vai chegando esse final de ano, sobe aquele cheiro de jasmim maravilhoso e maravilhoso. Esse momento do ano é maravilhoso. Eu estou aqui com os comentários de vocês. Primeiro a dona Luzinete, a minha sogra, ela colocou aqui: é maravilhoso e libertador quando descobrimos o grande amor de Jesus. Nos liberta de muitos medos que foram colocados pela religião. É verdade, infelizmente é verdade, não é? Há pessoas que têm prazer em colocar medo nas pessoas. Há pessoas que têm prazer em colocar cargas pesadas sobre os ombros dos outros. E o Evangelho ele vai na contramão. Ele vai ensinar que quem é aperfeiçoado no amor, o amor lança fora todo medo. O Evangelho vai ensinar que viver a experiência do caminho de Jesus para aqueles que amam a Deus, os seus mandamentos não são pesados, conforme a gente vai ver hoje na reflexão a respeito da primeira carta de João no capítulo 5. Mas há pessoas que insistem e acham que é sinônimo de zelo com o reino de Deus ou sinônimo de piedade, não é? Trazer assuntos relacionados ao inferno, ao pecado, ao castigo, dando ênfase assim nesse aspecto da vida, em detrimento de ensiná-los a caminhar com confiança, com fé naquilo que Jesus ensinou a respeito da vida. Então, tudo isso está relacionado com o que a gente vai refletir juntos hoje da primeira carta de João capítulo 5, mas só adiantando um pouquinho, é bem isso que acontece. Então, quando a gente descobre o Evangelho de Jesus tal como ele é, isso é libertador, isso gera vida. É o conhecereis a verdade vos libertará. É quando a gente prova disso com mais profundidade ainda, porque a gente percebe que não há barreiras entre a nossa relação com o Pai, porque o mediador entre Deus e os homens é aquele que pavimentou esse acesso, pavimentou esse caminho até o Pai. Então, é maravilhoso e libertador. O Carlos Costa falou assim: essa palavra rasga nossa alma, o amor nos constrange. Jesus é a chave para compreender as Escrituras. O Evangelho de Jesus nos faz olhar para o amor. Ele nos amou primeiro. O amor lança fora, joga fora todo medo. O medo nos traz muitos malefícios. E para o nosso próximo também. Exatamente. O medo sequestra. O medo aprisiona. O medo paralisa. O medo supõe castigo. O medo não é intermediário entre nós e Deus. O medo não pode ser a fundamentação da nossa relação com o Pai. O medo nunca será um bom elemento
para realmente ficar nesse lugar que muitas pessoas o colocam. Como se a gente precisasse da autopunição para de alguma maneira andar no caminho do bem. Isso parece muito mais coisas de um pai caprichoso, de uma mãe caprichosa, que quer colocar no filho medo o tempo inteiro para ver se ele anda meio que no caminho certo, do que o caminho proposto por Jesus. O caminho proposto por Jesus é um caminho completamente diferente. Todas as vezes em que Jesus está lidando com alguém que, segundo a religião, deveria ter medo de Deus, Jesus se aproximou. Jesus quebrou as barreiras do medo. Jesus abraçou, Jesus acolheu, para mostrar para essas pessoas: não tenham medo. Eu estou aqui para vocês, para aqueles que se dizem sãos. Eu não vim. Eu vim para os doentes, eu vim para quem admite a miserabilidade do próprio ser. E ainda que em algum momento vocês se sintam inseguros, com medo, eu estou aqui para vocês. Estou aqui para propor uma nova vida, mas eu estou aqui para suportar vocês em todo esse processo. Isso é maravilhoso, né? A Graça mandou a mensagem assim: maravilha, colocou um coraçãozinho e disse: olha, eu só consigo assistir na madrugada. Olha, Graça, que coisa boa. Eu só tenho a agradecer o carinho, só o fato de você comentar aí e me dar a oportunidade de me alegrar com o seu comentário, isso já é maravilhoso, tá bom? Muito obrigado. E eu peço a vocês que vão assistir esse vídeo até o final, deixe o seu comentário aí no final, o que você achou a respeito do que a gente conversou hoje. Vai ser uma alegria tratar desses assuntos, ler o seu comentário e acolher com carinho a sua observação, tá bom? Que Deus te abençoe. E se você está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal, assine aí, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, deixe aí o seu like se de alguma maneira isso te abençoou, né? E compartilhe com seus amigos, enfim, faça aquilo que você quiser para espalhar esse conteúdo para outras pessoas também. Hoje eu quero deixar uma indicação aqui para vocês, que é uma indicação em inglês. Então, se você é alguém que está estudando inglês, quer pegar um portal, um site com boas reflexões em inglês, né, para poder treinar aí o seu inglês, o nome da pessoa que eu quero indicar é Wayne Jacobsen. Ele é um cara que eu admiro muito, gosto muito das reflexões dele, já traduzi várias de suas reflexões no blog Caminhante Aprendiz, e aí no primeiro comentário, e aliás, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o site, o portal que ele utiliza para se comunicar. Ele tem um podcast que é muito legal. Se eu não me engano, o site se chama livestream.org. Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês acessarem, conhecerem também as reflexões do Wayne e treinar o seu inglês, talvez aí se familiarizar através das reflexões dele, tá bom? Um beijo para vocês, bora lá para nossa reflexão diária, oração de cada dia. Tá aí para vocês a música Era Uma Vez, da Kel Smith. Que delícia, que música maravilhosa. Isso me trouxe ainda mais saudades da minha filhinha que está de viagem e que provavelmente vai voltar depois de amanhã. Estou com muitas saudades dela. E ouvir essa música só aumenta ainda mais a minha saudade, porque é uma das músicas favoritas da Sofia. Queridos, chegamos no capítulo 5 da primeira carta de João. Como falamos anteriormente, especialmente no capítulo 2 e no capítulo 4, João está escrevendo a sua carta dentro de um contexto cujo pensamento
de sua época era os primeiros sinais do gnosticismo. E o gnosticismo era um pensamento, uma corrente de pensamento que se aplicou em determinadas instâncias da vida social e tratava de vários assuntos, dentre elas, ou dentre eles, a fé cristã. E quando o gnosticismo aplicou os seus pensamentos à fé cristã, ele negava que Jesus era o Filho de Deus. Ele negava também que Jesus tivesse vindo em carne. Então daí você vai entender por que João vai dizer que todo espírito que não confessa Jesus como tendo vindo em carne não provém de Deus. Daí você vai entender a maneira como ele lida quando ele fala sobre os anticristos, as características desse espírito, que segundo ele precisa ser provado para ver se realmente é um espírito de Deus ou é espírito do engano. E aqui, no 5º capítulo, ele vai tocar no assunto de novo. Quando ele diz aqui no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, mais uma vez ele está tratando do gnosticismo. Todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Olha João dizendo, Jesus é gerado do Pai. Se você crê no Pai, você também tem que crer no Filho. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem crê no Pai, crê no Filho. João está dizendo, não dá para fazer essa distinção que vocês estão fazendo com essa corrente de pensamento entre o Pai e o Filho, porque um foi gerado do outro. Então ele está tratando com um pensamento vigente de sua época. E daí ele vai dizer o contrário do que ele disse no capítulo 4. Se no capítulo 4 ele disse, sabemos que amamos a Deus quando amamos o nosso irmão, o nosso próximo, aqui ele vai dizer, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Essa é a primeira realidade chocante do ensino de João no capítulo 5. Os mandamentos de Deus não são pesados. Se no final do capítulo 4 a gente já ficou maravilhado com a afirmação de que aquele que ama a Deus, ama o seu próximo, está aperfeiçoado nesse amor, esse amor lança fora todo medo. Quando a gente lê isso, isso traz um alívio para a nossa alma, especialmente para aqueles que foram marcados por um tipo de ensino a respeito do Evangelho, que tentou incutir culpa sobre culpa, castigo sobre castigo, juízo sobre juízo. Quando você foi doutrinado com palavras que buscavam criar muitos obstáculos entre você e o Pai, de tal maneira que você tinha medo de orar do jeito errado, você tinha medo de encarar a vida tal como ela é, você tinha medo de encarar suas pulsões internas tal como elas são. E o que isso gera entre a gente e o Pai é medo, é insegurança. E algumas pessoas entram numa neura terrível, de tal maneira que não sabem onde estão pisando. São pessoas com as quais você conversa, são inseguras, essencialmente falando. Elas não conseguem confiar completamente no Pai, simplesmente porque o Pai que foi apresentado a elas é carrasco.
é quase adversário dela na vida, é inimigo. O pai que lhe foi apresentado é alguém tão severo que ela não consegue imaginar uma relação que não seja baseada no medo. E João, percebendo isso dentre aqueles que ele direcionou a carta, ele vai dizer: olha, se a gente se aperfeiçoar no amor, o medo sai da nossa frente. O medo não consegue permanecer de pé onde abunda o amor. E aqui em João, 1 de João capítulo 5, o choque é: e os seus mandamentos não são pesados. Quem acha que seguir a Jesus, que andar em amor, se manifestar na direção do caminho de Jesus, é uma experiência pesada, cheia de culpas, cheio de medo. É esse peso que João está tratando dentro do seu contexto imediato. Ainda não descobriu a leveza do Evangelho. Isso não significa que nós não enfrentaremos adversidades na vida. Jesus falou várias coisas nesse sentido. Ele falou que no mundo teríamos aflições. Ele falou que aquele que quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo todos os dias e segui-lo. Jesus falou dessa dimensão de sangrar, de participar dos seus sofrimentos. Jesus falou de uma dimensão da vida que não seria fácil. O que está proposto aqui não é um caminho de facilidades. Mas quando João diz: e os seus mandamentos não são pesados, significa que aquele que está se relacionando com o Pai, que está andando com Jesus, perceberá que o que Jesus requer de nós não é pesado. Até porque Ele leva sobre si as nossas cargas. Ao mesmo tempo que Ele disse: no mundo tereis aflições, Ele disse também: mas tenham bom ânimo, se animem. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo e vocês podem vencer o mundo em mim. Se aos seus olhos vencer essa condição ruim de tristeza, de angústia, é uma impossibilidade, olhe para mim, perceba em mim a possibilidade de vitória. E creiam em mim. Porque na medida em que eu creio em Jesus, a minha carga pesada vai para Ele. Ele carrega, Ele ajuda, Ele alivia e coloca sobre nós um novo fardo. Mas é um fardo que é leve, um jugo que é suave. E os seus mandamentos não são pesados, sabe por quê? Porque são mandamentos de amor. Não são pesados porque Deus é amor. Os seus mandamentos não são pesados porque Deus é amor. Aquele com quem a gente está se relacionando é amor. Por isso, viver obedecendo as diretrizes do amor não nos é pesado, pelo contrário, é caminho de saúde, é caminho de vida. O que pesa a nossa jornada não é o que Deus nos chama a fazer. O que pesa a nossa jornada não é o que vem da parte de Deus. O que pesa em nossa jornada são as angústias que a gente tem que enfrentar todos os dias na vida
E também são os pesos que nós colocamos sobre os nossos próprios ombros a partir do jeito que a gente vive. Isso sim é pesado. É pesado a nossa falta de fé e confiança no amor de Deus. A maioria dos pesos da nossa jornada tem a ver com a gente mesmo. Nós somos mestres em tornar a nossa jornada mais difícil para nós. Por isso, não raras vezes nós nos tornamos os nossos maiores obstáculos na vida. O que pesa a nossa jornada, além dos pesos que nós colocamos sobre nossa própria vida, são os pesos que os outros querem introjetar em nós. Sim, nós estamos debaixo de observação e nós estamos debaixo da expectativa dos outros. Isso sim tem o potencial de tornar a nossa vida pesada e a gente viver se arrastando na existência. Quantas pessoas não conseguem se libertar desse ídolo chamado reputação? Quantas pessoas não conseguem se libertar da seguinte pergunta: o que as pessoas vão achar de mim? Quantas pessoas carregam sobre si uma herança familiar de expectativa do seu pai, da sua mãe, e vivem para agradá-los, vivem para fazer aquilo que eles acham que você deve fazer? É isso que torna a caminhada pesada. Não são os mandamentos de Deus. Não é o caminho proposto por Jesus. A relação com o Pai só traz leveza para a alma. A relação com o Pai, mesmo nos momentos em que Ele tem que passar a ferida no nosso, o remédio na nossa ferida, mesmo em momentos em que Ele abre os porões da nossa alma para tratar coisas profundamente entranhadas em nós, ainda que seja dolorido, não é pesado. Porque quem está nos tocando é o amor. Quem está nos tocando é aquele que conhece a gente por dentro e por fora, de frente e por trás. Nos conhece do avesso. E ao nos conhecer, permanece nos amando, cuidando de nós. E por isso, até mesmo quando Ele toca na nossa ferida, Ele não toca para ferir ainda mais, para latejar ainda mais. Ele toca para curar nossas feridas. O que torna a nossa caminhada mais pesada são as cargas que nós impomos sobre nós mesmos, são as cargas que as outras pessoas tentam impor sobre nós mesmos, sobre os nossos ombros. E também o que torna a nossa caminhada mais pesada ainda é quando estamos lidando com as demandas da vida, sem descansarmos no amor de Deus. Quando a gente lida com a possibilidade da morte, do desemprego, quando a gente lida com os problemas do casamento, quando a gente lida com os problemas de relacionamento, quando a gente lida com a falta de dinheiro, quando a gente lida com os traumas da nossa infância, quando a gente lida com os problemas que vão aparecendo um após o outro na nossa vida, sem descansar no amor de Deus, sem confiar
na bondade de Deus, isso acumula sobre nós ansiedade sobre ansiedade. Isso acumula sobre a nossa cabeça e sobre o nosso peito cargas emocionais pesadíssimas, que vai chegando uma hora que a gente não consegue mais suportar, simplesmente nos paralisam na vida. Isso sim tem um potencial de nos trazer cargas pesadas sobre nós. Foi por isso que Jesus disse: olha, vocês com as ansiedades de vocês acerca do que comer, do que vestir, vocês não conseguem acrescentar nada na vida de vocês. Quando vocês permanecem vivendo assim, preocupados, angustiados, cheios de cargas, esse negócio não muda a vida de vocês, a ansiedade não torna a vida de vocês melhor. É por isso que o chamado de Jesus é a confiança. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Cuide disso em primeiro lugar. As demais coisas, as soluções, a energia necessária para lidar com o cotidiano, a sabedoria necessária para encontrar as soluções da vida, as demais coisas, inclusive o suprimento das suas necessidades, vão sendo acrescentados na medida em que você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que torna pesada a nossa jornada não são os mandamentos de Deus. João diz: e os seus mandamentos não são pesados. E daí você diz e pergunta para João: mas João, então como é que eu estou vivendo uma vida pesada, João? Oh, meu querido, me ajude. Como é que eu venço então esses pesos de dentro de mim? Ele vai dizer: o que é nascido de Deus, no versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É pela fé. E não se trata da fé como uma crença acerca de uma determinada doutrina. Se trata da fé, confiança. Se trata da fé como uma condição mental de dar razão a Deus em Jesus Cristo. Essa é a nossa vitória sobre o mundo. Crer que Jesus é o Filho de Deus. E ao crer e ao confiar que Jesus é o Filho de Deus, eu levo a sério o que ele ensinou. Eu vou abrindo mão da minha ansiedade. Vou depositando a minha confiança, em primeiro lugar, no reino de Deus e na sua justiça. Eu vou dizendo sim aos seus convites, ao convite de receber dele um novo jugo e uma nova carga. Eu passo a dizer sim para todos os convites de Jesus a pensar com novos pensamentos, com novas categorias de pensamento, com um novo paradigma. Eu vou passando a dizer sim pela fé, pela confiança nele, ao tipo de vida que ele quer que a gente viva. A uma vida sem competições, a uma vida de amor, de misericórdia, de perdão e de graça.
É assim que nós vamos vencendo o mundo. É quando a gente vai dizendo sim, sim, sim ao convite da graça de Deus para viver e andar como Jesus andou. E isso não é uma questão de emoção, é uma questão de fé. O justo não vive pela sua emoção, não é pela catarse, não é pelo choro, não é pelo que sente as nossas emoções. É pela fé, é pela consciência, é por uma mente voltada a quem é Jesus, confiante no que Jesus ensinou. As emoções podem vir, podem aparecer. Pode ser que no processo eu me emocione. Pode ser que em algum momento da caminhada eu sinta um arrepio. Porque as emoções fazem parte da minha constituição como ser humano. Pode ser que em algum momento as lágrimas caiam. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas eu não espero isso acontecer para tomar a minha decisão. Não é baseado nisso que a minha fé está firmada. Os sentimentos vão e vêm. Os sentimentos são instáveis. Mas a mentalidade de Cristo em nós nos torna inabaláveis. Os sentimentos podem variar de acordo com as circunstâncias. Mas a decisão de fé, ela permanece para sempre. É crer, decidir e não esperar pelos sentimentos. O que Deus quer fazer em nós é que a mente de Cristo esteja em nós. E isso não é uma questão de emoção. A vitória que vence o mundo é esta, a saber, a nossa fé. Quando alguém me ofende, eu não preciso sentir de perdoá-lo, porque os meus sentimentos querem vingança. Eu decido perdoá-lo, e ao decidir perdoá-lo, depois eu lido com os meus sentimentos, até que eles se adequem à minha decisão de fé. Quando preciso tomar uma decisão, eu não espero um momento emocional para eu tomar uma decisão. Eu decido pela fé e depois lido com as emoções até que as minhas emoções se conformem à minha consciência de fé. E assim levo todo o pensamento cativo a Cristo. Porque não são sensações que definem o meu caminho. O meu caminho é decidido e definido pela escolha consciente na direção do que Jesus ensinou. Eu acredito que é o bastante para hoje. Tudo que ouvimos aqui, tudo que pensamos juntos aqui, é o bastante para hoje. E os seus mandamentos não são pesados. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa confiança. Vamos orar? Enquanto eu falava o que estava falando,
O Rubens mandou um bom dia. O Paul de Osasco também mandou uma mensagem de bom dia. E alguns queridos mandaram suas mensagens pedindo oração. Além disso, a Valéria aqui pelo chat também mandou um bom dia. Que Deus abençoe o seu dia. E os pedidos de oração são os seguintes. Uma moça de um determinado grupo do WhatsApp disse: quero pedir oração pelo Joca, pelo Joaquim, ele tem 11 anos. Ele está com um tumor na boca. É um câncer raro. Os pais dele estão bastante aflitos. Vamos orar pelo Joaquim? A Grace mandou uma mensagem dizendo: bom dia, Rodrigo, estamos aqui junto outra vez. Que tenhamos uma ótima quarta-feira, que seja um dia abençoado e maravilhoso para todos e vivamos para a glória de Deus. Amém. Eu estava passando pela minha linha do tempo no Facebook ontem e eu encontrei um rapaz no Facebook dizendo o seguinte: o que será que tem depois da morte? Estou cansado de tudo e já não suporto mais. Eu mandei uma mensagem no inbox para ele, dizendo que ele podia contar comigo. Mandei um comentário hoje pela manhã dizendo: em oração por você. Se quiser conversar, meu WhatsApp é esse, 18997358253. E ele respondeu: Rodrigo, a minha vida não tem conserto não, meu amigo. Eu estou num beco sem saída. Colocou reticências e colocou obrigado. E eu respondi para ele: a minha também não tem conserto não, meu amigo. Pelo menos aos meus olhos não. Aos meus olhos não. Mas eu tenho sido abraçado de um jeito que inexplicavelmente tenho sobrevivido. Por isso eu estou aqui disponível para você. Então eu gostaria que orássemos por esse querido que está em estado de desespero. Para mim são sinais claros de alguém que pode tentar o suicídio, de alguém que está desistindo da vida, de alguém que está precisando muito de ajuda. Por isso, se a única maneira nesse momento que podemos participar do seu momento na vida é por meio da oração, vamos fazer isso. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos presenteou com ela. E te agradecer por tudo que refletimos no Evangelho de João. Os teus mandamentos não são pesados. O que enche o nosso coração de carga, de pesos, definitivamente não é o que parte do Senhor na nossa direção. O que enche o nosso coração de carga somos principalmente nós mesmos. Na maneira como a gente lida com a vida, com as pessoas e suas expectativas, e a maneira como a gente lida consigo mesmos. Nós criamos as principais barreiras mentais que impedem a nossa vida de fluir livremente no teu Espírito. Por isso, dá-nos graça. Dá-nos misericórdia, dá-nos saúde mental, sabedoria,
para lidar com todas essas coisas que temos imposto a nós mesmos. Dá-nos graça, Senhor. Ajuda-nos a tirar da frente o nosso orgulho, que muitas vezes só nos impede de encontrar o caminho da cura, da restauração e da leveza, da simplicidade. Ajuda-nos no nosso orgulho, na nossa falta de fé, na nossa falta de confiança. Ajuda-nos. Ajuda-nos a confiar que Jesus é o Filho de Deus e que toda proposta e caminho que Jesus nos convidou a fazer, receba do nosso coração uma escolha simples, mas decisiva, que represente a aceitação, um sim. Sim, Senhor, Tu tens razão. Este caminho é melhor. Nos ajude, Senhor, para que vençamos o mundo e o que no mundo há. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Ajuda-nos a vencer pela confiança no Teu amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E oro por esses queridos. Oro pelo Joaquim, de 11 anos, com câncer de boca. Oro por essa família desesperada, aflita, angustiada. Dê força a eles para encararem essa demanda difícil da vida. Dê força a eles, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que eles encontrem saída para a sua dor. Encontrem graça e bondade do Senhor no tempo oportuno. Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, abre os olhos dessas pessoas para perceberem que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Abençoe também esse querido do Facebook, que está cansado de tudo, que não suporta mais viver, que olha para dentro de si e não vê perspectiva de mudança, de melhora, de crescimento, de renovação. E Tu sabes que todos nós, se olharmos apenas para as coisas ruins da nossa alma, especialmente quando os nossos recursos internos estão esgotados, quando já tentamos de várias maneiras com aquilo que a gente achava que poderia ser uma solução e não encontramos, nessas horas nos encontramos como esse rapaz. Dê força a ele, dê graça e misericórdia a ele, que ele conheça o poder do Teu amor, que é mais forte do que a morte, que é capaz de resgatá-lo da morte para a vida, que é capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos, quanto mais reverter esses processos no próprio coração. Se o Teu amor é capaz de levantar alguém que já estava morto há 4 dias, levantar do sepulcro, trazer de volta à existência,
quanto mais o Senhor pode fazer no coração humano, criando novas todas as coisas. Renova o coração desse rapaz, pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor. Por favor, olha para ele. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Olha para ele. Olha para ele, Senhor. Como a Grace falou, que essa quarta-feira seja ótima, que seja um dia abençoado para cada um de nós e que vivamos para a glória de Deus durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa quarta-feira. Amanhã a gente vai continuar nessa jornada, na primeira carta de João, capítulo 5. Ainda hoje, esse programa vai ser reprisado ao meio-dia e às 19 horas. Também vai estar disponível no YouTube, no blog Caminhante Aprendiz. Desfrute da web rádio durante o seu dia. As músicas foram selecionadas com todo carinho, com todo amor, para você desfrutar disso durante o seu dia. Ligue aí, enquanto você estiver lavando louça, fazendo sua caminhada, fazendo algum tipo de trabalho manual. Coloque lá na web rádio, escute, dê sugestões de novas músicas também, tá bom? E amanhã, se Deus nos permitir, às 7 horas da manhã, estaremos juntos para mais um programa Oração de Cada Dia. Amanhã também é dia de coração para coração, amanhã à noite. E eu quero te agradecer por todo o carinho, por todo o amor, por todo o incentivo. Deixe também o seu comentário lá nos recados do aplicativo da Web Rádio. Vai ser uma alegria para mim também ler o seu comentário, tá bom? Tamo junto. Uma ótima quarta-feira a todos e a todas. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.